se você acredita no seu trabalho e na sua pessoa, eu nunca desisti. Assim, foi o que eu falei, né? Os meus maiores críticos foram os próprios anestesistas, né? E tá tudo bem. Eu acho que me fortaleceu ainda mais de falar, não, eu tô fazendo o caminho certo, porque eu tô tendo resultado, consegui sair dos plantões, a empresa tá crescendo. Eu tô ficando bom. Eu entrei em segmentos bons, eu tenho todas as pessoas que entraram na minha vida, no meu trabalho, são pessoas que me agregam absurdamente. Então eu acredito em muita energia. As pessoas que trabalham comigo, todas têm uma energia igual à minha. Muito legal. De assim, não, o que precisa? Seja muito bem-vindo ao melhor podcast de empreendedorismo do nosso país. Eu fico muito feliz toda vez que eu começo aqui, né, esse momento com um entrevistado mais que especial e cada vez mais a gente está indo mais longe, a gente está agregando cada vez novas pessoas, especialidades, áreas e vocês vão ver que o empreendedorismo não tem fronteiras. Exatamente. Empreendedorismo é em qualquer lugar que a gente faz e hoje eu tô com uma pessoa incrível da área da medicina, da anestesiologia, e eu vou ousar dizer aqui que é o garoto propaganda da anestesia, Dr. Rômulo! Muito obrigado, agradeço o convite. A gente já marcou muito tempo agora, graças a Deus aconteceu. Foi no momento certo, né? Momento certo. Exatamente. Qual é a sua sensação de estar aqui comigo? Eu sinto lisonjeado, foi um convite, você é muito querida pra mim, você faz parte do meu processo, né, do meu amadurecimento na anestesiologia. Eu tive na residência médica, né, a gente já teve esse contato nos congressos, né, e a gente sempre falando sobre isso, minhas ideias, a gente trocando experiência, e agora chegar a conversar com você, ter esse bate-papo, acho que pra mim é fantástico. Incrível. Rômulo, eu tô feliz demais de ter você aqui comigo. A sua história, pra mim, é uma história que eu admiro verdadeiramente falando, tá? E eu quero contar essa história pra vocês, bem rapidinho aqui, porque eu quero hoje falar da vida do Rômulo como empreendedor na medicina, na anestesiologia. Exato. Mas olha que coisa boa quando a gente cria networking, gente. Por isso que eu falo pra vocês a importância de criar relacionamentos, da gente ter networking onde quer que a gente vá. O Rômulo, ele fez medicina, ele fez anestesiologia, e para quem me acompanha aí e me conhece, sabe, né, que eu fundei o Portal Anestesia junto com o Edu, e o Dr. Rômulo foi o nosso aluno no Portal Anestesia. Exatamente. Ele tirou o título de especialista em anestesiologia com a gente, e aí a nossa parceria começou aí. Sim. Eu conheci o Rômulo, eu achei incrível a história dele. Ele sempre, desde o comecinho, né, desde quando ele estava estudando ali com a gente, ele já era muito diferenciado no que fazia, tinha foco, tinha dedicação, e aí ele começou a entrar no marketing digital, por isso que eu falo, né, que é uma pessoa muito importante hoje para o meio digital da anestesiologia, porque ele leva educação para vários lugares, muita gente do Brasil segue ele, provavelmente gente fora do Brasil já segue, né, ele na anestesiologia, e hoje ele está aqui com a gente para falar das empresas dele, das marcas que ele criou dentro da anestesiologia. Rômulo, eu vou pedir a gentileza de apresentar mais ou menos o currículo seu para as pessoas te conhecerem, e aí a gente entra na sua história. Beleza. Gente, o Rômulo, o nome dele é Rômulo Sampaio Navarras. Isso. Mais conhecido como Dr. Rômulo. Isso. Ele tem 3 marcas na anestesia. Por enquanto é Azoto Tatu, Isso. Azoto Anestesia, e ele tá criando agora pra gente Dr. Azoto. Exato. Que é protetor solar. Isso, protetor solar e também uma pomada cicatrizante pós-tatuagem. Gente, olha que homem incrível, inovador, mega empreendedor, mega empresário na medicina, na anestesiologia, então é o nicho do nicho e tá aí, né, começando a fazer um monte de marca para beneficiar, tenho certeza que um monte de cliente dele que são os pacientes. Eu já vou deixar os arrobas, tá, Rômulo? Tá bom. Ó, anota aí, tá? Eu vou pedir para vocês anotarem, vai lá, busca o Rômulo no Instagram, que é @dr de doutor Rômulo Navarras,
que escreve Navajas. O Cleiton vai colocar escrito aqui pra gente. As marcas das empresas dele são @Azoto Tatu com 2 T's e @Azoto Anestesia. O Clay também vai colocar isso daqui pra gente. Olha que bacana, gente. A empresa dele é super nova, só tem de 1 a 2 anos, já tem de 2 a 5 funcionários, tem sócios e fatura de 700 a 900 mil reais por ano, com 40% de lucro. Já estamos aumentando isso aí. Aê! Que delícia! Então, me conta, cara, que história é essa de largar todos os plantões para começar a empreender? Esse é o grande medo do médico que se forma, né? Já tem a cultura do médico, quando você se forma, você já entrar nos plantões e você já entrar em dívidas, né? Quero comprar meu apartamento, quero comprar meu carro, porque eu acredito que durante a faculdade de medicina, é uma faculdade exaustiva, são 6 anos. A gente não tem como ter uma remuneração durante a faculdade. Perfeito. Então, eu acho que quando a gente se forma, eu tô falando isso porque foi comigo. Perfeito. Você se forma... É uma dor da classe, você né? já quer ter a sua estabilidade financeira. E você vai correr pro plantão. Ô Rômulo, você se forma mais ou menos com quantos anos? Me formei com 26. E aí você já quer dinheiro, né, Mel? Então, eu já tinha feito uma faculdade de 1 ano de administração com marketing na SPM. Ah, por isso que ele é do empreendedorismo, eu fiz com 17 anos, eu entrei direto na SPM. Por conta do meu pai é um comerciante, né? Legal. Então já tinha Belo empreendedor também. Meu pai já sempre tive em casa, né? Essa cultura de vendas. Meu pai tinha loja de carro, né? Então a gente sempre teve essa cultura em casa. Legal. E acabou que por desavenças eu não consegui acompanhar o trabalho, e eu também tinha esse sonho na medicina. E acabou que eu entrei na medicina, eu fiz a faculdade, não gostei, aí comecei a trabalhar com meu pai, juntamente com um cursinho. E eu falei, não, eu quero fazer medicina, eu não vou desistir disso, né? Então eu entrei na faculdade de medicina, até mesmo meu pai, assim, não, você tem que trabalhar comigo. Eu falei, não, é o que eu quero. Que legal. Eu acho que eu gosto de comércio, eu gosto do que você faz, mas eu acho que quero ser eu tenho uma outra, eu acredito que eu tenho uma outra pegada, enfim. E aí eu fiz a faculdade de medicina, e é isso que eu falei, né? A gente se forma na medicina querendo aquela estabilidade. E esse é o grande medo, e o principal obstáculo é na hora que o médico se forma, né? Vou fazer uma residência, porque se você for pensar, uma residência médica, vamos falar de anestesiologia, Perfeito. são 3 anos. Uhum. Então são 6 mais 3. Mais 3. Vamos falar de cirurgia geral, 3 anos, mais cirurgia plástica, mais 3, são 6 anos. E a remuneração, a gente sabe que são 12 anos e estudando. Residências nem tem, né? Remuneração, né? A bolsa, no caso. E quando tem, é bem irrisória, pela carga horária exaustiva que é. Então, você entrar direto na residência, então eu vou passar um fato. Que quando eu me formei, eu tinha um sonho de ser ortopedista. Romulo. Então, eu era presidente de liga na faculdade. De ortopedia. Mentira. E eu tinha ortopedia e medicina... Eu ia falar de ortop. De ortop. Né, Gil? Ortopedia e medicina esportiva. Eu gostava demais, sempre gostei de esporte, joguei basquete até os 19 anos, federado e tudo mais. Então, eu tinha isso em mente. Quando eu entrei, eu me formei, já entrei direto na ortopedia, no Mandaki, que é um hospital em São Paulo muito concorrido. E eu entrei, fiz 2 semanas, e eu falei, como que eu vou me estabilizar? Como que eu vou manter uma residência médica recém-formado? Eu não tinha um carro, eu não tinha 2 mil guardado. Meu Deus. Então, como que eu vou entrar? Eu tenho que comprar livro, você tem que se dedicar, você tem que abdicar de um monte de coisa para a residência médica, porque é a sua formação para a vida. E eu entrei e eu falei, cara, eu não vou aguentar, vou ficar 3 vezes, 4 meses, e eu acabei desistindo. Pensando o quê? Bom, eu vou fazer um pé de meia, né? De 1 a 2... Vou trabalhar médico de 1 geral, a 2 anos. Clínico geral. Vou ganhar uma bagagem, né? Só que o meu foco é a residência. Legal. Porque se eu der o plantão e desencanar da residência médica, você acaba... Foi na dívida que eu falei. Você vai comprar uma casa, vai comprar um apartamento, você vai comprar um carro. E aí, como que você sai do plantão? Você vai ganhar um valor X por mês. Né? Aí você entra na residência médica, você vai cair 70% ou 80%, e como você continua com aquela despesa? Então tem que ter um equilíbrio, né? Eu acredito nisso, um equilíbrio mental e psicológico, e saber o que você quer é muito importante depois que você se forma. Belas então, palavras. Eu comecei a trabalhar, e trabalhei 6 meses bem assim, falei, não, agora eu vou... Plantão. Desencanando, eu vou dar plantão, né?
E depois, em agosto, eu falei, não, eu preciso me focar. Bom, ortopedia, por N motivos, eu acabei passando num concurso público na época de emergência. Eu tava indo muito bem na emergência. Os procedimentos, e muitos dos procedimentos de emergência são procedimentos de anestesia. Pois é. Tubação, central e tudo mais. Eu falei, olha, eu tenho uma aptidão boa aqui, né? Eu acho que eu tenho um campo legal. Só que na época a anestesia era bem difícil de passar, mais concorrido do que ortopedia. Eu abdiquei dos plantões, deixei os meus fixos pra pagar a continha ali e tudo mais. E eu foquei, fiz um cursinho e tudo mais. E eu acabei passando na anestesiologia em Mogi das Cruzes. Eu passei em São Paulo também. Por que eu escolhi Mogi? Porque eu consegui conciliar o meu concurso público com a residência. Que legal. Eu conversei com o meu chefe, porque quando eu entrei na residência, a primeira conversa com o meu chefe foi assim: doutor Alexandre, é o seguinte, eu só não consegui manter esse concurso público, eu vou ter que desistir da residência. Porque eu não tenho, meus pais já tenho, moro sozinho, eu já me viro sozinho, meu pai e minha mãe não conseguem me manter. Então, assim, eu preciso de uma solução. Desse jeito, assim, será que eu tenho que cortar, diminuir? Ele falou assim, não, eu vou fazer você conseguir terminar a residência e você se virando no seu concurso público. Isso. Mas acho que ele, e normalmente ele não libera e tudo mais, porque normalmente chefe de residência é um pouquinho mais chatinho e tudo mais, sabe como funciona. Só que eu acho que eu fui tão verdadeiro com ele, de falar, olha... Então, tipo assim, jogo limpo, não, né, eu falei, não vou conseguir manter, cara. Assim, não vai dar. Eu preciso ter uma de dinheiro, você sobreviver. Porque a residência não dá. E ele falou, não, vou te ajudar. Então, acho que foi muito importante pra mim, já foi a primeira conquista pra mim. Legal. Então, acho que foi a escolha certa que eu fiz, né? A minha residência médica de anestesiologia em Mogi das Cruzes me deu uma base muito grande. Depois que eu me formei, eu acabei trabalhando lá como chefe lá. Que legal. Só que eu sempre busquei algo a mais, né? E eu acreditava que em São Paulo eu teria um pouco de espaço maior do que em Mogi das Cruzes. Mas todo podcast, todo lugar que eu vou, eu sempre falo da gratidão que eu tenho pela residência médica de Mogi das Cruzes. E é ótima. Porque é muito boa. Eu tive, hoje, a minha bagagem que eu tenho de prática, de hospital, de plantão, de anestesia, eu devo a eles. Então eu sempre agradeço essa oportunidade. E aí foi isso, eu acabei me formando em anestesiologia, comecei a dar os plantões, mas aquele negócio atrás da orelha, né? E aí? Vai ficar dando plantão? Eu vou dar plantão. E eu sempre novo, se você for ver, pois né? Porque eu podia ficar dando plantão e tudo bem. E aí veio a pandemia. Eita! Então, eu me formei... Mas aí vocês trabalharam muito na pandemia, Eu me formei em março, né? E a prova de título ainda em agosto. Aí eu vou contar mais ou menos o que aconteceu, se eu puder falar. Com certeza, que é o seu podcast. Quando eu me formei, eu passei numa pós-graduação no Einstein de Medicina da Dor. Ah, sim. Eu entrei. Quando você terminou a residência de anestesiologia. Eu entrei direto na Medicina da Dor, porque era meu sonho fazer Medicina da Dor. Perfeito. E aí eu entrei, só que lá na minha residência tem o título do MEC, faltava o título do TEA. E eu falei, eu preciso do TEA. Preciso do TEA. Eu preciso do TEA. Então eu falei assim, aí eu comecei a pós, aí no outro final de semana eu estudava, aí minha mãe chegou e falou assim, que é isso? Nossa, desse jeito. Falou assim, sua mãe é uma graça, foco, né? Não vai? Ou um ou outro. Qual que é a prioridade? A prioridade é o TEA. Eu preciso passar. Então eu peguei, desisti da pós-graduação de dor e foquei no TEA e foquei absurdamente, assim. Eu cheguei a fazer o TEA teórico e fiz o oral também, aquele oral. Que você fazia as perguntas simultâneas. Você fez os dois cursos fiz os dois. Eu tava bitolado. Era na época que fazia a prova no Rio de Janeiro. Gente, nosso cliente. Não, eu era bitolado. Que orgulho de você. Bitolado. Tinha um descansozinho na hora do plantão, eu pegava e ficava fazendo questão. Mas é lá isso. No nosso quiz, mas eu acho que eu sempre fui assim na minha vida. Eu sempre fui um cara esforçado. Não era o cara mais inteligente da sala. Nunca fui. No cara mais... Mas você foi focado. Eu sempre fui esforçado e focado. Eu tenho que passar no TEA? Então vou passar no TEA. Perfeito. Tenho que passar na faculdade de medicina? Vou passar. É igual prova, entendeu? Passei no TEA. E aí eu continuei com os plantões. E aí veio essa pulguinha atrás da orelha. E aí, eu vou continuar os plantões? E aí veio a pandemia. A pandemia caiu drasticamente os plantões, porque os centros cirúrgicos, eles viraram UTI. UTI. Então, os plantões, as cirurgias eletivas, elas suspenderam, e aí foi pra terapia intensiva por conta dos pacientes. Mas aí você não trabalhava, não? Aí eu trabalhei como intensivista. Pois é, entendo. Intensivista. Começou a intubar mesmo, né? Fazia a intubação, pressão arterial invasiva, ficava na UTI auxiliando o intensivista.
que o anestesista tem essa bagagem, né? Uhum. Ele tem uma visão geral de tudo da medicina, né? De emergência, clínica, farmacologia, anestesiologia abrange tudo isso. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar na terapia intensiva, e aí aos poucos foram voltando os plantões. E teve uma defasada muito grande dos valores. É mesmo? Na volta, né? Porque caíram os valores, os hospitais perderam dinheiro e tudo mais. E aí deu uma defasada nos valores dos plantões. Então, se eu já tava... encafufado. Não satisfeito, porque eu, assim, não é insatisfeito porque, graças a Deus, tem emprego. Sempre fui... Mas se você já queria mais... Mas eu já queria alguma coisa a mais. E eu cheguei, e a minha decisão que eu falei uma vez, e eu não esqueço isso, foi que num plantão de 36 horas, eu fiquei 30 horas, cesárea a madrugada inteira, e na hora de ir embora, eu no conforto médico, exausto, começou a entrar os plantonistas e pessoas muito mais velhas que eu. E eu comecei a falar assim, meu Deus do céu. Sabe quando você fala assim, meu Deus do céu? Olha eu ali daqui 10, 20... Ai, eu sei. Sabe? De déjà vu. Eu sei. Caraca. Quando você olha e fala, meu Deus. Acho que sou eu ali. Aí ele entrando... E aí eu fui chorar as pitangas por um anestesista, o cara mais velho, tudo mais. Eu falei, pô, 36 horas, né? Não sei o quê. Comecei a reclamar. E você tava com quantos anos? Tava com 27, 28. Novíssimo, né? Então, acho que 28 anos. E ele falou assim, não, você tá reclamando do quê? Eu tô há 4 dias dentro de hospital, eu banco a minha família, eu banco meus filhos, eu banco não sei o quê. Eu sou solteiro, eu pago as minhas contas, assim, eu tenho os meus investimentozinhos ali naquela época. E aí? Então, assim, eu entendo ele também. Ele tem uma responsabilidade financeira familiar dele ali. E talvez aí ele não teve a oportunidade, ou se tinha vontade, ele nunca teve a oportunidade, nunca, não sei, mas naquele momento, pra empreender, pra achar algo pra diferente fora e da pra caixa. pensar. Isso é importante, isso é difícil do médico. Nossa. Você vê a visão dele. Como que ele vai pensar em, vou montar uma empresa, vou fazer uma rede social? Não, e sem contar que a gente não tem absolutamente nenhum ensino dentro da medicina de gestão, estratégia de negócios. Não tem. Educação financeira não tem. Na minha humilde opinião, deveria ser uma matéria básica na medicina. De todas as faculdades. De todas as faculdades, principalmente na medicina. Você não ganha nada. Você chega lá, ganha X. Médico não sabe o que vai fazer com o dinheiro. É verdade. Médico não sabe. Por isso que os bancos entram em cima e começa porque médico não sabe. A família às vezes não explica. Então, quem tem um pouquinho diferente ou quem vai atrás um pouco, já desvia um pouquinho disso aí. Perfeito. E aí eu falei, bom, eu acho que eu tenho chance de mudar isso. E aí as coisas foram acontecendo. Trabalhava em Santo André nesse plantão. Aqui no Hospital Brasil, né? Com a Bruna, mesmo, né? Era com a Bruna. É nesse hospital mesmo. Ai, que gostoso. E aí eu entrei no campo da cirurgia plástica. Ah, sim. Na época, num hospital aqui em São Paulo, que é um hospital day. E eu comecei a fazer cirurgia plástica e do nada eu falei, porque tinha muito nutro na época fazendo vídeos, né? Vídeos, Instagram, Reels, tal, tudo mais. O Reels tava começando a pegar. Tá. Eu falei, vou fazer de anestesia também. Gleice, você não tem noção como eu fui, não esculachado, mas nas redes sociais. Zoado na rede social. Carinha de grupo, do carinha fotinho no grupo. O que o anestesista quer fazer? O que o anestesista quer falar sobre fazer vídeo, blogueiro, né? E assim, eu comecei e eu forcei isso. Você falou assim, então vocês vão falar agora. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer algo diferente. Eu tenho que sair da caixinha, entendeu? E eu comecei a fazer esses vídeos. E os cirurgiões começaram a gostar disso. Caraca, começaram a gostar dos stories e tudo mais. Tipo, os anestesistas começaram a criticar. Os anestesistas, no começo... Criticaram absurdamente. Mas os cirurgiões começaram a gostar. Os cirurgiões começaram a gostar. E aí eu comecei a aperfeiçoar, tive um grande apoiador, acho que você conheceu o Felipe Salgueiro. Uhum. Agradeço demais o Felipe Salgueiro, que ele tem o Berro, que é o maior restaurante de Mogi das Cruzes, e ele tem uma empresa que é a JDR. Então, quando eu comecei com isso, eu falei assim, eu não tenho noção nenhuma de marketing, eu preciso de alguém me ajudando. Eu sentei na mesa com ele, que ele é meu amigo de infância, eu falei... Me ajuda aqui. Me ajuda, o que eu faço? E ele começou a me ajudar, fiz identificação visual, identidade visual, aí vai indo, né, vai acontecendo. Vai aprendendo, a fazer um store. Muitos erros eu tive, no começo você tem que
ter uma restrição na hora de um vídeo com a paciente. Ah, sim. Né? Você tem que saber o que você tá fazendo. Perfeito. Tudo mais. Não porque, expor qualquer coisa. Então tem algumas coisas que você vai aprendendo e amadurecendo ao longo do tempo, né? Tá. E aí as coisas foram acontecendo e comecei a fazer os vídeos. E aí eu tive minha primeira aquisição, que foi uma oftalmologista, que era amiga do meu primo. Começou a ver meus vídeos, gostou e me chamou pela internet. Conheci ela pelo meu primo e tudo mais. E ela me chamou, falou assim, você não queria fazer uma anestesia particular pra mim? Aí eu falei, vou fazer. Ah, foi a primeira vez? Foi a primeira vez, particular, cliente? porque eu trabalhava no centro cirúrgico como plantonista. Mas eu tava já fazendo os vídeos, mesmo no plantão. Começava a fazer. E ela me chamou pra fazer um particular. Quando eu fiz o particular com ela, assim, deu um boom, assim. Falei, cara, eu conquistei não, mas eu consegui. Sim, era um cliente Eu captei seu. um cliente Pois através de um vídeo. Através do meu marketing digital. Consegui um cliente. Legal. Então eu falei assim, opa, existe venda. Ai, que ótimo! Teve venda. Ó, vamos explicar pra galera. O anestesista trabalha como plantonista dentro do centro cirúrgico, mas ele pode vender os serviços dele diretamente para o cirurgião. E indiretamente, que eu vou chegar ao ponto, pro paciente. Muito legal. Porque com o tempo, eu fui conquistando alguns cirurgiões desse hospital e até mesmo de outros hospitais. E eu comecei, que me estimulou ao máximo, um paciente entrar no Instagram, chegar pro cirurgião, querer aquela cirurgia. Com o Dr. Rômulo. E as pessoas acham que não acontece. Pessoal, acontece. Acontece. Eu quero operar com o Rômulo. Por quê? Porque o Rômulo é uma referência naquela área. Eu conheço ele. Ele fala sobre o assunto. E às vezes você nem precisa falar o dia inteiro, 24 horas, sobre anestesiologia ou medicina. Mas você fala da sua vida também, da sua rotina de treinos, que eu gosto de treinar e tudo mais. De viagens. O cliente, no caso, o paciente, ele acaba se identificando. Exatamente, é isso. E ele fala assim, não, eu quero com ele. Ah, mas não, eu quero com ele. Rômulo, você foi muito sagaz. E foi acontecendo. Então, eu acabei saindo dos plantões. E aí, começou a aumentar muito a demanda. E aí, graças a Deus, eu consegui o Fernando, que foi meu R- na época da residência. Você conheceu o Fernando, o japonesinho? Sim. O samurai da anestesia. Agora já apelidei ele do samurai da anestesia. Tem que ter o nome. É isso aí. Exatamente, ele é o samurai da anestesia. E ele virou meu sócio, né? Fazendo os procedimentos, ele em um e eu em outro. E a primeira coisa, quando eu falei pra ele, eu falei assim, primeira coisa, compra um celular novo, que ele tinha um celular 5, 6, eu falei, por quê? Porque não adianta eu vender pro meu cliente um produto... E você tá ruim. E aí você chegar, você não tem um celular. Pois é. A anestesia tem que ser perfeita, a anestesia tem que ser ótima. E eu confio nele, porque a anestesia dele é ótima. Beleza, mas não é só anestesia. A gente não vende só anestesia, você vende uma experiência. Perfeito. Você faz anestesia bem feita, obviamente, né? E ele é qualificado e eu também para isso, mas tem mais do que isso. Você fazer uma avaliação que nem eu faço, previamente, conversando com o paciente, durante o procedimento, falar com o familiar. Isso foi sensacional. Ah, incrível. Que ninguém faz. Muito Você acha legal. que todo mundo nem faz. É o básico. Você Muito falar com um legal. familiar que tá lá no quarto, preocupado, e você vai lá e vai trocar uma ideia. Eu achava que todo mundo não faz. Isso é um diferencial. É você fazer uma avaliação no pós-operatório, e é você fazer um vídeo ali legal, é você entreter o cirurgião plástico, estimular ele também, e fazer uma rede de amigos ali, fazer um network. Ser uma boa pessoa no local que você está trabalhando. Então isso reflete, né? Você é bem quisto no hospital. Então, normalmente, num hospital que você tem essa... você é bem quisto, as pessoas falam... relacionamento. As pessoas falam bem. Falam, pô, aquele menino foi legal, conversa com todo mundo. Ele faz uma boa anestesia. Pô, o menino faz uns vídeos legais. Ele divulga o hospital. Então, sem querer não, né? Mas com objetivo, mas conquistando novos clientes, né? Isso é um perfil empreendedor, né? Isso é o network. Você estava contando e eu estava pensando aqui. Nada mais é que você fazer o arroz com feijão de uma profissão. Exatamente. Né? Não é o arroz com feijão da técnica da anestesia. Eu não falei nada absurdo aqui. Não, eu falei o básico. não. Toda profissão a gente tem que
ter relacionamento, tem que ter networking, tem que tratar as pessoas bem, Exatamente. tem que divulgar o seu trabalho de alguma forma. Sim. Se eu vou procurar emprego em algum lugar, eu não tenho que ter um currículo bem feito? Sim. O seu currículo hoje é o marketing digital. Exatamente. Nossa, você tá de parabéns. E aí aconteceu, foram indo, aí montei a empresa Azoto Anestesia. Muito juntamente legal. com outro sócio, que é o Dr. Cláudio. Nossa, Clay, eu quero que na hora que, tipo, vá passando essa parte, você vai colocando uns videozinhos dele, da assim, no Azoto Instagram, vai ficar Anestesia. bem bonito, A gente montou a legal. Azoto Anestesia porque a Azoto é o óxido nitroso. Ah, O então óxido- explica essa parte E pra O gente. que aconteceu? Quando a gente começou a fazer os procedimentos, Mas a gente tá falando da azotoanestesia. a anestesia. A Tatu ainda não tinha chego ainda. Perfeito. A azotoanestesia é a sua empresa de anestesia para vender os seus serviços para os cirurgiões. Cirurgiões, Aham. exatamente. Tá. E aí a gente teve uma grande oportunidade numa clínica ambulatorial Uhum. de fazer os procedimentos para Morpheus, que é um procedimento de microagulhamento para estimulação de colágeno. Uhum. E dói muito. Depois de lipo, não é? Pode ser de também, lipo, pode né? ser de lipo, pode ser feito pode ser feito no centro cirúrgico, mas muitas das clínicas estão fazendo ambulatorialmente esses procedimentos. E dói demais. E uma clínica queria um anestesista para ter o respaldo, ter a segurança, né? Existe protocolos, várias regras para as clínicas, então a clínica que queira fazer isso precisa de uma autorização, tudo direitinho. Uhum. E essa clínica chamou a gente. E a gente... Mas a clínica chamou vocês por conta do De seu um- marketing digital já. Foi contatos, né? Tá. Eu faço anestesia, no caso do marido da dermatologista que trabalhava Tá nessa bom. clínica. Networking. Uhum. E aí ela me chamou. Você vai fazer anestesia ambulatorial? Então eu vou lá também. E aí a gente, primeiramente, e os erros foram fundamentais para o crescimento que é hoje, né, da empresa. E a gente falou assim, bom, a anestesia ambulatorial a gente vamos começar a fazer com óxido nitroso. Muitas das clínicas, tem muito local que faz ainda e tudo mais. Enfim, não vou entrar nesse Mas mérito. isso é a técnica É um anestésica? gás inalatório. Tá. Tipo Sevorânia? Não, é um gás adjuvante para um sevoflurane. Ele Tá bom, potencializa o efeito. Tá bom. Mas ele dá um pouquinho de hipnose. Tá bom. Mas ele não tira estímulo doloroso. E aí eu falei, não, a gente precisa comprar. Eu não sabia como. Vamos fazer o quê? Vamos comprar um óxido nitroso. E aí a nossa primeira aquisição de algo para a empresa foi o óxido nitroso, que é o protóxido de azoto. Que legal. Por isso que saiu o azoto. Teve uma importância. Então foi o marco. Foi por causa disso. O protóxido de azoto. E vou te falar uma coisa, foi péssima a experiência pro paciente, o óxido nitroso. Só ficou bom pra Porque marca. ela fez em 20 minutos, ela tirou o cateter e falou, estou indo embora. Porque o Morpheus dói demais. Dói muito Ela não o Morpheus. aguentou Ela não fazer? aguentou. E assim, a gente só com o óxido nitroso. Aí a gente falou, opa, a estratégia vai ter que potencializar. Uhum. E hoje a gente já tem o nosso protocolo da Azoto, então Sem dor. sem dor, que é um protocolo de segurança, com um protocolo de medicações que existem revertores. Hoje, a estrutura que a gente tem hoje da Azoto Anestesia para ambulatorial, nós somos pioneiros em anestesia ambulatorial em São Paulo. Uau! Né? Nós temos um auxiliar de anestesia que vai com o carro da empresa, Que é um dos seus funcionários. que é o Dominique, que é um Tá dos bom. nossos funcionários. Antes, na primeira anestesia nossa, eu entrei na clínica com cilindro na mão, com caixa de medicação na mão. Empreendedor mesmo, na raça. Aqui na mão, o soro eu pendurei no microporo na parede, porque não tinha... O negocinho, né? pra segurar. E ficou horroroso a nossa anestesia. Mas faz parte, né? Mas e a faz gente parte, aprendeu faz com o parte. erro. Se tiver foto, a gente coloca aqui também. Né? Então, foi horrível. Faz parte e a gente aprendeu com esses erros, né? E hoje existe um auxiliar de anestesia que vai com o carro da empresa, ele vai previamente na clínica, ele monta toda a estrutura com oxigênio, bomba, monitor, porque é uma experiência, manta né? térmica, o auxiliar ele monta previamente para otimizar o tempo do cirurgião, do médico. Uhum. O nosso também, do anestesista, eu chego, ele fica aguardando, eu faço o procedimento, acabou o procedimento, a paciente foi embora, o anestesista vai embora, que a gente tem que ficar no pós ali também até ir embora. Uhum. E eu vou embora, vou fazer minhas coisas, eu vou E ele pra outro fica pra guardar procedimento as e ele coisas. guarda as coisas e leva para outro local. Ele é como se fosse um assistente, um secretário. de Ele é o vocês. nosso. Ele tem um cargo muito importante que ele não somente faz isso, ele também é o nosso auxiliar de anestesia da Tá. Tatu. Então, se precisar, ele faz a parte técnica. Ele é o enfermeiro, né? Ah, não, mas entendi. ele trabalha com a gente como auxiliar de anestesia e tem alguns cargos agora mais na empresa, porque eu contratei agora um outro auxiliar de anestesia. Que legal. Então ele já
tem alguma função a mais. Ele que faz a distribuição das medicações, ele faz o controle do que precisa, do que não precisa. É como se fosse o instrumentador? Ele tem curso de instrumentação também, Tá ele bom. é bem diferencial. É uma nova área que você tá trazendo para as pessoas Com trabalharem, certeza, a gente não tem é? até a ideia de fazer um curso para auxiliar de anestesia, isso aí. Tem Vou esse. adorar fazer esse O curso. Dr. Cláudio vai falar com você sobre isso. É muito legal. E é uma área que tá crescendo bastante, pô, ele tá crescendo demais. Ele tá crescendo ao ponto de ele ser tão envolvido de começar a trabalhar com vendas também pra Com gente. certeza, ele tá faz muito, parte da equipe hoje. né, ele é um braço direito nosso. Ele faz parte da operação do negócio de O vocês. operacional depende muito dele, assim. Meu, e Passa aí por tudo dele, né? a excelência começou a melhorar do absurdo. Porque a gente via que precisava otimizar o tempo, porque pra você montar são 10 minutos. Se você chega em cima da hora e São Paulo é um caos, você viu hoje, é um caos. Se eu chego em cima da hora, eu vou atrasar o procedimento da cliente, eu vou tirar a experiência, vou entregar uma experiência negativa para aquele paciente de atraso. Vou atrasar o cirurgião, vou atrasar o todo hospital, mundo, isso custa dinheiro. E aí, se você dá um pouquinho a mais, que às vezes demora um pouquinho mais, aí demora. Então, assim, eu estraguei toda a experiência. Verdade. Então, sempre vai melhorando, né? A gente alugou o carro, aí compramos o carro, aí depois o auxiliar começou a ir junto, aí a gente contratou o auxiliar, e agora a gente montou a estrutura. Gente, que Aí foi lindo. indo, né? E hoje existe o protocolo, né? A gente segue um protocolo. Todo anestesista das outras anestesias que vai no ambulatorial, ele segue o protocolo das outras. Processo. É isso. Tudo na base do processo. É exatamente isso que eu falei. Não dependa de pessoas, dependa de processos. Depende de processos, exatamente. E protocolo é um processo, cara. É um processo, exato. E vocês que desenharam esse processo. A gente desenhou esse processo e o anestesista que for, ele vai seguir aquilo devido a erros e por imaturidade, por inexperiência no mercado. Pois é. De saber que os pacientes, porque quem foi fazer anestesia a primeira vez fui eu não sabia nem o que era Morpheus. Então tem isso também, né? E hoje, além do Morpheus, a gente faz qualquer tipo de procedimento estético, procedimento odontológico. Eu sou chamado em várias clínicas aqui em São Paulo para fazer siso, para fazer qualquer procedimento odontológico, a nossa equipe também faz. Então, que legal. Tudo tipo, relacionado à dor, ambulatorial. realmente. Você ia fazer uma pós de dor e aí você acabou ficando na anestesia. Você conseguiu fazer a pós? Eu fiz, depois da pandemia, eu fiz um fellow. Ah, tá. De 4 meses. Eu fiz um fellow na USP Ribeirão. Não, eu acho que é importante falar sobre isso, porque os médicos, às vezes, né, eles criticam porque você tá fazendo marketing e tal, não sei o quê, só que você não deixou a técnica de lado. Sim. Né? Você não deixou o seu certificado ali de lado. Sim, exatamente. Ai, que interessante. Eu fiz o fellow na USP. Eu não consegui. Era meu sonho, gostei demais. O grande problema é que eu tava muito envolvido nessa mídia social, com plástica, montando empresa. E a medicina da dor é um mundo, é um campo à parte, né? À parte, que eu precisava de base clínica para dar diagnóstico. Eu precisava demandar a energia necessária para aquilo dar certo. E eu tava demandando energia para outra coisa. Perfeito. Eu gosto da medicina da dor, eu sei muita base de medicina da dor, mas eu não exerço hoje devido às empresas e tudo mais. Não, mas aí você não exerce para cuidar ali do paciente, né, da clínica da dor, né? Na clínica da dor. Mas isso não muda o fato de você ter feito a dor para cuidar melhor até do paciente. Para interferir e saber como você pode tratar uma dor, exatamente. Muito legal. Isso é bagagem que eu vou levar pro resto da minha vida. É isso. E isso eu posso trazer como diferencial no meu trabalho para os meus clientes. Agora, trabalhar com isso no campo, aí já é mais complexo. Não, perfeito. Como médico mesmo atendendo um paciente de dor, tal, exatamente. Dor crônica, tudo exatamente. mais. Muito legal. E aí, beleza, nasceu a Azoto Anestesia e eu quero saber em que momento e por que nasceu a Azoto Tattoo. Então, Tattoo. há 1 ano... Há 1 ano e 2 meses estamos aí de experiência. Posso falar? Eu achei uma sacada. Fenomenal, né? Uma sacada, assim, ó. Porque eu fiz tatuagem, eu tinha uns 25 anos. E eu nunca mais fiz tatuagem de novo pela dor. E eu juro, tá, Rômulo? Eu falei assim, eu só volto a fazer tatuagem de novo quando eu tomar anestesia. E aí, quando eu vi vocês criando... Eu não acredito. Não, eu falei assim, graças a Deus alguém pensou sobre isso. Exatamente. E aí, conta. Não, foi demais, assim. O que é era pra ser e vai ser uma coisa assim. Temos muitos planos e muitos projetos, assim, fenomenais. Quando eu comecei na rede social, foi a mesma coisa com as outras tatu. Me criticavam, né? Depois pararam de falar e hoje me apoiam e querem fazer a mesma coisa que eu, né?
E na Azoto Tatu foi a mesma coisa, foi o network, foi com um grande amigo meu, Dr. Gustavo, um nutrólogo, num ano novo de festa, passando o ano novo tranquilo pra relaxar, a gente conversando e ele falou, cara, eu tenho um cliente, né, um famoso, que é o MC Pedrinho, e ele não consegue fechar as costas dele de tatuagem. De dor. Ele gosta de tatuagem, cada um, a gente respeita todo tipo de opinião, quem gosta, quem não gosta, quem quer fazer com anestesia, quem não quer. E ele queria fazer com anestesia. Eu falei, cara, beleza, legal. Eu já tinha essa ideia, já tinha um outro amigo meu que já tinha comentado sobre isso. Beleza. Pô, eu vou marcar com você, você vai marcar com ele, você vai fazer a anestesia dele. Beleza, isso é no ano novo. Dia 20 de janeiro ele me liga, e aí? Quando que vai ser? Eu falei, quando vai ser o quê? Não, anestesia com tatuagem. Aí eu falei, não, vamos fazer uma reunião. Eu fiz a reunião, alguns sócios meus na época não apoiaram. Não que não apoiaram. Mas por eles quê? ficaram pra na não dúvida. Entrar numa anestesia? Pra não ficar na dúvida, porque é um campo novo no mercado. A gente não tem estudos que falam sobre. A sociedade brasileira não fala que sim, não fala que não. Tem esse lado. Então, assim, hoje nós sabemos que dentro de um centro cirúrgico, com 2 médicos especializados, com todas as normas, regularização, com avaliação, com exames, você pode fazer, né? O CREMESP, ele na verdade, porque não tem, é novo. Então ele não fala que... Nem que sim, nem que não, né? Ele só fala que num local especializado, com um centro cirúrgico, com médicos anestesiologistas, que bom que seja com eles, porque eles são aptos para fazer qualquer tipo de anestesia de procedimento. É isso que eles preconizam. Eles não podem fazer uma anestesia, por exemplo, num estúdio de tatuagem. Mas dentro de um centro cirúrgico, que é um local mais seguro que tem, com um enfermeiro, né? Então, ficava nisso aí. Vamos fazer? Vamos continuar? Não vamos? O único problema era expor um paciente saudável, que não era nenhuma cirurgia eletiva, né? Pra alguma coisa, a uma anestesia. Exatamente. Esse era o ponto. Não, mas aí eu vou chegar chegar num ponto assim, que pra você ver que tem sentido, que eu tô querendo passar para as pessoas. E aí a gente desistiu. Na verdade, vocês não fizeram? No começo a gente falou, não vai rolar, porque não seguimos, né? Chegou em fevereiro, ele me chamou de novo. Você vai fazer, se não for fazer, vai ser outra pessoa. Eu falei, oportunidade não bate 2 vezes. Eu cheguei e falei assim, marca a data. Pode marcar a data. Eu dia vou que fazer. Você quer? Dia 20, pode fazer. Aí eu fui em 4 hospitais antes de estar nessa clínica hoje, que é a Clínica Libra, pra acontecer isso. E a gente fez uma estrutura bem legal, bem bacana. A Libra apoiou e comprou a ideia. E a gente fez a primeira tatuagem com anestesia aqui em São Paulo, com um famoso ainda, com o MC Pedrinho. E explodiu. Explodiu absurdamente. Tanto para margem, para feedbacks positivos como negativos. Claro. E aqueles sempre os anestesistas pegando no meu pé, né? Como sempre, né? Claro. Que eu falo, né? Eu não vendo para anestesista. Eu defendo a classe. Eu sou um anestesista. Eu sou anestesista, eu quero a valorização do anestesista. Se eu cresço, a anestesia cresce. Perfeito. Se um outro anestesista que tá divulgando cresce, se um outro grupo cresce, o anestesista cresce. E isso que precisa. A gente vê hoje na internet a desvalorização do anestesista, falta de anestesista no mercado. Você viu em BH que saiu uma nota. E também o burnout dos anestesistas por excesso de trabalho. Por quê? Nós somos o piloto do avião numa cirurgia. É isso aí. É uma responsabilidade absurda do anestesista. Então, por estresse emocional, por desvalorização, a anestesia tá enfraquecida no mercado. Perfeito. Então, se eu comprar a ideia e eu valorizar a anestesia cresce junto comigo. Perfeito. Né? Mas eu não o meu né, como é que eu falo, a minha rede social, o que eu transmito para os meus cirurgiões, para os clientes dele, para os pacientes dele. Esse é meu nicho, falar para o cirurgião. E, obviamente, sempre valorizando a anestesiologia com fatos do cotidiano da anestesiologia. Teve uma nota da Sociedade Brasileira de um diretor da Unimed, não sei se você viu, comparando o McDonald's junto com a batata frita, do anestesiologia, falando que o consumidor final não altera, é comparado. Isso aí, então assim, é a opinião dele, né? Cada um fala o que quer. Agora, isso na minha visão, é culpa do anestesista, que não valoriza a sua classe. E de um outro grupo chegar e assumir aqueles por um valor menor, é culpa do próprio anestesista. Sim. Se ele fala o que ele quiser. Mas assim, então... Mas eu não sigo isso, né? Entendeu? Então assim,
Ele tá errado o que ele tá falando. Mas e o anestesista faz o quê? Então, assim, eu tô batendo nessa tecla porque eu quero o anestesista sendo valorizado. Lógico. E a gente vê esse estresse mental aí de anestesistas falecendo, né? Por abuso de medicações e tudo mais. Tudo por conta do estresse mental. Perfeito. Então, a anestesiologia é muito importante, né? Isso que eu valorizo. E as críticas vieram bastante. Muitos anestesistas não concordavam e tudo mais. Mas o não concordar, literalmente, é porque está expondo o paciente. Está expondo o paciente. E Mas eu acho que o que você está trazendo junto com essa fala é que, assim, gente, eu tô abrindo um novo meio da gente fazer anestesia, cara. Talvez mais, né, mais em clínicas de anestesia. É igual anestesia ambulatorial. Perfeito. Muito anestesista não quer fazer anestesia ambulatorial. Respeito, tá tudo certo. É um novo campo. É um novo campo. É uma nova área. Hoje, em setembro, outubro, 60% a 70% do meu faturamento foi de anestesia ambulatorial. Perfeito. E em dezembro foi da tatuagem. Então, assim, é um novo campo, é um novo nicho. E a rede social também, que tá aí pra você vender, pra você se valorizar, né? Então, se você, o médico, e principalmente o anestesiologista que não está inserido no mercado de trabalho nesses segmentos e na rede social, ele já tá pra trás. Entendeu? Então, eu acho que a gente pode até fazer um convite aqui, né, pros médicos anestesiologistas. Vem, sigam a página. Sim, vamos exatamente. marcar um encontro até com o Dr. Rômulo aqui. A gente faz um meeting, faz um Zoom, para talvez tirar dúvidas realmente, né, no tete-a-tete, em todas as áreas. Eu sempre me disponho. Pra eu acho que sobre o diálogo como empreender na anestesia, o diálogo né? é válido. Perfeito. Só enriquece e ganha experiência. Perfeito. Né? Discordância vai ter, mas eu acho que se você tem uma opinião, isso é importante ser debatido. Sim, mas eu acho assim, o convite aqui não é nem para as pessoas virem criticar. Sim. É para as pessoas que querem aprender a empreender na anestesiologia. Exatamente. Né? Você tá disposto a abrir esse Zoom com a gente? Com certeza. A gente marca certinho, se depende, né? De repente aí a quantidade só marcar. de pessoas. Isso aí comigo, você sabe que... E a gente fala de empreendedorismo literalmente na anestesia. Com certeza. E aí você hoje, então, virou referência com a Azoto Tattoo. Exatamente. Aí começou a crescer, né? A gente começou a investir em cima. E a grande frase que deu um marco, deu um boom nesse segmento foi: todo mundo tem direito de não sentir dor. Ah, por isso a nossa frase aqui. Exatamente, que eu lancei. Meu, essa frase é tua. É minha. Cara, olha a frase, gente. Todo mundo tem o direito de não sentir dor. Exatamente. Ai, que frase linda. Então, assim, por que você que vai fazer, por exemplo, um procedimento estético, você vai fazer um transplante capilar, nossa, você vai fazer qualquer tipo de procedimento, você tem esse... Por que não o cliente da tatuagem? Verdade. Agora, num centro cirúrgico, com um médico especializado. Você falou tudo. Com os seus exames, com o cliente sabendo que existem riscos. Sim, toda anestesia contém riscos. Por isso que a nossa avaliação pré-anestésica é de suma importância para minimizar os riscos. Né? Então ele é ciente disso. Agora, por que ele não pode e tem que sentir dor? E nós temos trabalhos sendo desenvolvidos hoje de um cliente que a gente está elaborando em cima dele, que ele era, acho que de Campo Grande. Ele fez uma tatuagem há 10 anos atrás, e ele tinha complexo da tatuagem dele, e ele não conseguia fazer uma tatuagem em cima, porque doía muito, sangrava muito e tudo mais. E ele não conseguia tirar uma camiseta de vergonha da tatuagem dele. E depois que ele fez a tatuagem, ele pós-operatório começou a chorar na minha frente. Que era o sonho na vida dele. E a gente teve uma melhora da qualidade de vida dele no pós. Ele tirava a camiseta, ele postou um monte de fotos sem camiseta. Então, assim, teve uma melhora na qualidade de vida. E foi graças à anestesiologia. Então, se eu sou capacitado para resolver o problema da dor do paciente... Por que não eu fazer isso com uma pessoa que quer fazer uma tatuagem? Que lindo isso, hein? Entendeu? E essa marca, ela é a mesma... É o mesmo time? São os mesmos funcionários? O sócio da Azoto Anestesia sou eu, o Cláudio e o Fernando. E da Azoto Tattoo sou eu e o Fernando. Entretanto, nós já estamos agora com o Marcos Vinícius, que virou um sócio nosso também. E o Cláudio também está sendo inserido na Azoto Tatuagem. E o Marcos Vinícius também. Entendi. E aí a doutora Azoto, então, nasceu como e quando? Assim? E aí, foi porque... foi uma oportunidade que vocês tiveram. Eu acho que a gente tá num campo de mar aberto. Pois é. De várias N possibilidades da gente poder fazer. E a gente via que... Beleza, a gente tem que vender uma experiência. Se o cara vai fazer com anestesia, nós vamos lá mudar a qualidade de vida dele, nós vamos melhorar a dor dele, mas também vamos trazer uma experiência
na vida dele. Então, não somente fazer um vídeo dele, de todo o processo na hora que ele chega, na hora que a gente oferece isso pro cliente também, a gente queria oferecer uma melhor qualidade no pós dele, né? E a gente via que é muito defasado em relação às pomadas, e como nós, como médicos nesse campo da tatuagem, vocês dos tatuadores, entendem a gente disso, entende, né? eles perguntavam muito pra gente. Então eu olhei e falei, por que não a gente lançar uma pomada e um filtro solar, porque a tatuagem precisa de um filtro solar. Cara, depois. isso é incrível, velho. Vamos lançar. Então, assim, a gente lançou agora a Doutora Azoto, né? Muito bom. E a gente fez uma remessa limitada, somente para os nossos clientes, e em cima dos nossos clientes, os nossos feedbacks desses clientes, Vocês vão mandar fazer. a gente vai elaborar, e tá tendo, eu vou te falar uma coisa, 99% de aprovação. Então aí em cima disso, aí a gente vai tomar as medidas cabíveis pro que precisa da pomada. Fazer parceria, né? Parcerias, pra gente começar a comercializar essa pomada. Gente, olha que empreendedor esse homem, meu Deus, meu Brasil! Que orgulho de você! Graças a Deus. Sabe o que eu achei mais gostoso aqui do nosso podcast? Você foi falando exatamente tudo que você escreveu. Pra você ver como você é legítimo no que você fala, no que você faz. Eu acredito muito no que eu falo. Não, é muito assim, foi muito. Você foi falando, eu fui falando assim, nossa, ele foi pegando tudo. Que eu não vou repetir, né? Mas eu acho que é importante a gente trazer alguns pontos chaves pro nosso público realmente anotar, né? E deixar bem certinho que os principais aprendizados tem realmente, né, que errar. É no erro que a gente amadurece o nosso negócio. É perfeita essa frase. Cara, você é muito bom nisso. Essa frase é muito eu converso com muitos empreendedores, né, meu? Você sabe, assim. E eu Sim. percebo a dor da galera quando começa a empreender e ainda não tá com a maturidade do negócio, não tolera muito erro, não tolera muito a dor. Ela é difícil de aceitar. Ela é difícil ela é dolorosa de aceitar, de uma mas, maneira cara, de uma ela maneira que aguda, cria a casca. Exatamente. E se você não teve algum erro, você tem que ter erro. Pois é. Para o seu crescimento pessoal e profissional. Não, e é o erro que traz resiliência, né? Sim. Porque, né, você erra, aí você aprende infinitas formas de fazer diferente, né? Exatamente. Eu achei muito bonita essa frase. E é o que eu sempre falo, né? Nada supera boa e velha persistência, né? Exatamente. A persistência, ela é fundamental em qualquer passo que você for seguir na sua vida, né? Exato, então, né? E a persistência você trouxe literalmente aqui, ó, na mensagem que ele quer deixar no coração dos pequenos empreendedores, né? Sejam médicos ou não, que é, primeiro as pessoas irão te criticar, depois vão sumir e logo após irão te bajular. Seja persistente. Seja persistente, exato. Ai, que podcast delicioso! Cara, eu ficaria horas aqui conversando contigo. Você foi falando e a gente é muito empreendedor mesmo, viu? Acho que a gente tem que sair mais vezes. A gente vai ficar criando um monte de coisa. Não, se deixar... eu nem falei de 2 projetos que eu tenho. Pode falar, então. De um centro, mas esse aí eu quero você junto. Tô dentro. Do Centro Realístico. Porque as nossas clínicas ambulatoriais, elas são, não é que são defasadas, mas elas estão começando com esse meio, que é novo também a anestesia ambulatorial. E os médicos, obviamente, sabem de primeiros socorros e tudo mais, mas às vezes a funcionária não sabe, às vezes aquela auxiliar não sabe. Falta educação. E da área médica, né, de suporte básico, né? Então a gente está elaborando juntamente com o Dr. Cláudio, com o Dr. Fernando, um centro realístico de hands-on. Que legal! De anestésicos locais, resgate ventilatório. Ai, que demais. Para todos, desde a secretária, do motorista, por quê? Numa emergência, né, quem já trabalhou com emergência sabe, existe um líder, existe as pessoas que vai seguir uma função. Se você chega numa emergência e pode acontecer com ou sem anestesia, porque anestésico local, existe a intoxicação de anestésico local. Mesmo sem o anestesista, muitos dos procedimentos eles fazem anestésico local. Então existe o risco. Falar que não tem risco é mentira. Então existe o risco. E se tiver uma emergência, tudo desesperado. Ninguém sabe o que vai fazer. Eu acho que um suporte básico de saber exatamente, olha, você tá tendo uma emergência, o que a gente pode fazer? Bom, eu já tenho uma noção do que eu vou fazer. Vamos lá, o líder vai estar aqui, vamos seguir. Porque se desesperar todo mundo, ninguém salva o paciente, entendeu? Salva o paciente. Então a gente tá elaborando isso, a gente já fez em 2 clínicas. Muito legal. E a gente já tá com outras 2 clínicas marcadas. E a nossa ideia é com esse curso a gente
esse centro realístico, colocar no YouTube. Ah, muito legal. A gente tá elaborando isso. Dá trabalho, mas demanda energia. Tá. Mas, cara, conta com a gente, viu? Conta com a gente pro que vocês precisarem. E a gente tá elaborando bem e tem uma imersão que você participou no passado, Segredos da Anestesia, e a gente vai fazer um esse ano agora. Ai, deixa eu comandar esse projeto pra você. Esse é legal também. Cara, eu fiquei ali, ó, querendo... Gente, assim, né, pra gente contar pra vocês, né? Sim. O Rômulo foi lá, fez um evento incrível num restaurante aqui de São Paulo, eu fui convidada. Olha, e, você fala pra... Não é nem pra anestesista, né? É pra medicina, pra interno. Ele foi uma imersão elaborada pela gente, assim, no gás. Eu divulguei... No gás, como assim? Eu divulguei a imersão através do meu Instagram. Tipo eu não assim, fiz vamos fazer, foi pago, isso? Eu que eu negociei com os estudantes. Com a Cristália, que patrocinou vocês. Cara, tudo. Assim, foi muito operacional, assim, primeiro mesmo. Mas o que a gente queria? Que empreendedorismo a gente queria a prova social. A gente queria mostrar que, olha, aconteceu. E agora a gente erramos muitas coisas ali, né? Que foi fundamental. Perfeito. Pra gente agora, com esse projeto, ter uma pessoa encabeçada, de organizar, né? E a gente só entrar nas aulas e nas divulgações. Então, assim, falta bastante coisa. A gente tá... Quem que tá com vocês na parte mais de gestão? Você só tá com médico? Sou eu, Cláudio. O Cláudio fez gestão empresarial na GV, né? Então ele tem uma noção bem boa. Tá. Né? Mas quem toca o bumbo, assim, da gestão? O Cláudio? Da empresa? Eu. Eu que faço. De tudo. Não, mas eu não. Eu sou, assim, eu sou leigo em algumas áreas. Não posso falar, você é muito bom. E eu sempre quero aprender, tanto que eu faço cursos você e é tudo muito mais. Bom. Né? E a gente vai aprendendo, né? Eu acho que, assim... mas eu já posso dar uma sugestão, uma recomendação aqui, ó? Ter um gestor, né? Ai, cara, contrata alguém. Contrata alguém, gestor pra você. Se precisar, eu contrato junto com você. Um gestor, né? Pra ajudar, né? Sabe? Pra ser funcionário de vocês. Porque ele bate o bumbão, cara. E assumir todas as responsabilidades que às vezes eu tenho que assumir. Não, e como você tem uma cabeça muito estratégica, você entende muito do negócio, você quer fazer o negócio acontecer, você tem visão, você sabe fazer a gestão. A gente já deu uma conversada sobre isso. Pois é, você sabe fazer a gestão, mas cara, fica na visão do negócio. Foi o que eu falei, né, do processo, né, a gente contratou, a gente precisava do laboratorial, precisava do operacional, que era muito importante. Pronto, entrou o auxiliar. Vocês estão muito empresários. Aí entramos a recepcionista, que foi assessora, que organiza toda a parte de agenda. E a galera trabalha certinho. Certinho, organizado. Aí entrou agora um outro auxiliar. A gente tá contratando um comercial pra ligar para os clientes da parte da tatuagem. Mas pra vender também ou só um pós? Porque o lead do meu Instagram das Outro Tatu vem é absurdo. Perfeito. Vem muita gente. Perfeito. Então, no começo era eu. Óbvio, era eu que fazia. É sempre assim, a gente não começa Hoje fazendo agora, tudo. A gente contratou também há um mês o Júlio, que é o gerente de marketing, que ele fica responsável pelas nossas mídias sociais. Legal. Né, os nossos vídeos, né? Ele é um videomaker também. Legal. Ele faz tudo lá da parte do marketing, né? Ele faz a parte das redes sociais e tá me ajudando nesse processo, nessa elaboração. É um cara incrível. Então tá com a gente full time, né? Isso é muito importante, né? Eu precisava de gente junto comigo. Sim. Né? Trabalhando para a sua empresa, né? Vestindo a camisa. Mesmo que eu tenha que ter uma remuneração um pouco maior, eu acredito que se eu crescer, a empresa crescer, o funcionário que estiver comigo vai crescer também. Não, e você vai ver que essa gestão acontecendo de forma organizada, cara, vocês só tendem a crescer. E esse processo da gestão foi pautado. Mas é aquela coisa, ao mesmo tempo eu tô anestesiando, ao mesmo tempo eu tô fazendo... Então fazendo propaganda. A gente tá indo, é um processo, mas eu tenho certeza que essa parte de gestão é... Ai, você tá... Não, mas assim, a sua gestão tá maravilhosa. Eu só tô falando pra você realmente, cara... Mas demanda uma energia boa, mas eu gosto do que eu faço também. Você ama, né, Rômulo? Não dá pra ver, viu, cara? Eu gosto pra caramba. Tô acreditando muito nesse projeto, assim. Nós teremos a primeira stand da área médica da Tatuíque no Brasil. Então a gente vai ter um stand, a gente fechou um stand da área médica, então vai ser um negócio fantástico. Ai, muito legal. Assim, que obviamente a gente não vai fazer uma anestesia numa feira, sim, mas a gente vai falar sobre. E a gente vai ver também as pessoas que são contras, vai ser em novembro. Ai, deixa eu ir. Com certeza, vai ser convidada nossa. A gente vai fazer tatuadores que são contra, ou são a favores, ou não sabem, né? Fazer até um debate ali, né? O medo, né? O medo, ai meu Deus, anestesia. Na verdade, o medo é a falta de informação. É a falta de informação. Então, a gente transmitir informação, aí sim, acho que as pessoas podem ter uma opinião mais formada de falar, não quero.
Eu acredito. Perfeito, Entendeu? perfeito. Eu gosto disso, eu não gosto Exatamente. disso, né? Então a gente vai lá pra passar informação sobre. Não, mas eu acho que a parte mais importante que você trouxe, assim, sobre não fazer a tatu, né? Não expor, na verdade, um paciente quando ele tá saudável, foi o outro lado, que é a Sim. questão da plástica, que é a questão de uma estética. Sim. Então, por que pode ir pra essa estética e não pode ir pra outra estética? Exatamente. Isso que a gente Eu acho que faz muito sentido, viu, a hora que você trouxe essa parte. Sim. Ai, tô feliz. Eu vou chegar aqui no nosso momento final do podcast. É o nosso momento do mapa do sucesso. E esse momento eu faço algumas perguntas de ouro. Você tá preparado? Vamos lá. Estou sempre preparado. Vamos lá. Qual foi a característica fundamental para ter dado certo o seu negócio em você? Persistência. Persistência. Desde o começo até o final, hoje, é meu lema, né? Nada supera boa e velha persistência. Foco, dedicação, Exatamente. persistência. É a base do sucesso. Para empreender tem que ter Tem persistência. que ter, né? Repetição, Repetição. A prática, né? Exatamente. Leva, né? A perfeição, né? Exatamente. Qual característica teve que mudar? Eu acho que não teve que mudar, eu acho que teve que se adaptar às inovações, ao que o mercado exige, né? Vou dar um exemplo, num âmbito ambulatorial, talvez numa clínica, não é somente anestesia. Se o médico anestesista, em teoria, faz uma residência médica, ele é apto para anestesiar, correto? Não é somente fazer anestesia. Numa clínica, é o seu network, é a maneira com que você se comporta, é a maneira com que você recepciona o seu cliente, é o seu pós, aquele vídeo com aquele network com o seu cirurgião. Então, na verdade, é uma adaptação para realizar aquela função e acabar vendendo e acabar trazendo a melhor experiência para o cliente. Perfeito. Então, a gente sempre mudança, a gente não muda, a gente se adapta ao que dá resultado, né? Perfeito. Então, acho que acredito nisso. É olhar a medicina como uma profissão. Exato. E quando você traz o empreendedorismo em cima disso, você realmente tem um negócio na medicina. Isso os médicos não têm essa... E tem que ter. Eu não tô falando que não tem, então tá bom. Não, eu tô aprendendo. Todo dia eu aprendo alguma coisa nova. Mas você tá aberto a aprender, né? Eu tô aberto a aprender. E saber que assim, olha, aquilo lá não deu certo. Vamos adaptar, vamos melhorar, legal. Né? Então legal. vamos, o que a gente pode fazer pra melhorar isso aí? Então, E Rômulo, não é ser resistente às críticas, né? É ser aberto e falar assim, poxa, se estão criticando, isso no começo deixa eu é muito ouvir. difícil, mas eu acho que se você acredita no seu projeto, se você acredita no seu trabalho e na sua pessoa, eu nunca desisti. Assim, foi o que eu falei, né? Os meus maiores críticos foram os próprios anestesistas, né? E tá tudo bem. Eu acho que me fortaleceu ainda mais de falar, não, eu tô fazendo o caminho certo, porque eu tô tendo resultado, consegui sair dos plantões, a empresa tá crescendo. Eu tô ficando bom. Eu entrei no em que eu tô segmentos fazendo. bons, eu tenho todas as pessoas que entraram na minha vida, no meu trabalho, são pessoas que me agregam absurdamente. Então eu acredito muito em energia. Muito As legal. pessoas que trabalham comigo, todas têm uma energia igual à minha. Muito legal. De assim, não, o que precisa? Vamos fazer. Né? Vou dar um exemplo do Dominique, por exemplo, de final de semana, a gente trabalhou pra caramba a semana, chegou no sábado, eu falei, eu tinha uma anestesia no sábado, eu falei, vai descansar. Descansa, cara, você precisa descansar porque segunda-feira vai ser... Ele acordou de manhã, pegou a mulher dele, vestiu a camisa das outras tatu, pegou o nosso creme e o nosso filtro solar, foi sem ninguém pedir. E foi em todos os... Olha, entendeu? Ele foi em todos os estúdios apresentar, fez um vídeo do celular dele, com todos os estúdios pra falar... Então ele vestiu a camisa. Pois é, cara, então, assim, que cultura boa! São pessoas que compram a sua energia. Todas as pessoas que entraram hoje na minha vida compram a minha ideia. Nossa, então isso é que importante, gostoso. né? Então as coisas ficam bem, então vão fluindo bem, né? Porque, muito legal, né? Muito legal. E aí, quero que você feche os olhos, né, pra sentir agora e ver realmente do coração a primeira palavra, a primeira pessoa é a pessoa, tá? Se você agora olha pra dentro, quem é a sua maior referência pra você ter esse sucesso que você tem? Minha referência é minha mãe. Ai, tinha certeza! Não tem como. Ela é linda Não tem demais, como. né? Ela abdicou muito da vida dela pra formar os filhos e uma guerreira e tudo mais. Nossa, não, é inspiração da vida, né? Não tem nem palavras, assim. Que lindo. A sua mãe é uma pessoa muito Ela iluminada. tem uma energia absurdamente incrível.
né, abdicou da vida realmente, da vida pessoal dela pra fazer os filhos crescerem, né? E eu acho que meu maior sucesso, né, é ter ela junto comigo, de estar junto. Não, ela é sua parceiraça, né, meu? E agora tá aproveitando os procedimentos estéticos, É né? mesmo? Estão nos ambulatoriais, mano. Ô, mamãe, vai Vem, lá. mãe, vem. Vem fazer um Vou ficar botox aqui. bonita. Vem fazer Morpheus. A anestesia você já tem, vamos lá. Você é demais, Rômulo. Rômulo, tá chegando ao fim o nosso momento. Bom, né, o papo. O que você achou? Foi gostoso? Foi bacana? sempre Quer bom. deixar alguma Fácil, mensagem? né? A gente conversa não fácil, é? A gente né? vai que vai, né? Mas o papo é gostoso. Pois é, né? Se a gente falar pra galera Exato. as festas, né? Que a gente já se encontrou, já se trombou, né? Exatamente. Mas é aí que a gente se conecta com as pessoas ali, né? Rômulo, você tá aqui de novo. Foi daí que saiu a tatuagem. Né? É verdade, foi numa festa. Isso é incrível. Foi. Você quer deixar alguma mensagem para os pequenos empreendedores? Pensa que a Fábrica de Shows, ela tá vindo para verdadeiramente assim trazer um novo conceito no empreendedorismo do nosso país. Eu acho que a gente é um país de tantos empreendedores, mas infelizmente as pessoas não têm consciência desses empreendedores, não é? Sim. E aí eu quero mostrar cada vez mais perfis assim como o seu, mostrar para todo mundo que, cara, esse perfil aqui é único. E se você tem esse perfil de persistência, de determinação, de fazer o arroz com feijão de uma profissão muito bem feito, não tem como dar errado. Exatamente. Eu sempre... São algumas coisas que eu queria passar pra pessoa que tá começando. Não ligue para críticas. Eu acho que críticas São construtivas, às vezes. São construtivas que você vai tirar como referência e você tem que escutar elas, né? E também a persistência que eu sempre falo, de você não desistir no primeiro obstáculo. A gente teve muitos erros de gestão, que eu também tô aprendendo. E assim, que eu falo, né? Eu sou um médico anestesiologista. Eu tô num campo que, assim, se tem 10 anestesistas fazendo o que eu faço, é muito. Pois é. Eu conto no dedo quem faz isso. Obviamente, cada um na sua área, né? Um para mais científico, um para mais educacional, um para mais entretenimento, né? Cada um tem o seu perfil. Que isso é importantíssimo para todos. Precisa desse científico, mas precisa de entretenimento. Perfeito. Então, eu sou um médico anestesiologista que comecei do zero, né? De sentar com um amigo meu dentro do restaurante dele para ele me ensinar marketing. Entendeu? De falar o que eu tenho que fazer. De ser humilde, de mostrar chegar que você não sabe, e quer assim, aprender. eu sou um médico formado na medicina e estou aprendendo. Então, assim, estou montando as empresas. Graças a Deus estamos crescendo, estamos tendo um ótimo faturamento e eu não me acomodo. Muito legal. Eu quero fazer outro curso, eu quero aprender e essa ambição nossa de fazer acontecer, de realizar sonhos e tudo mais, eu acho que isso que fortalece ainda mais a gente querer melhorar e crescer. Né? Então, se você tem dúvidas, pense, aquele anestesista, que é difícil você falar de anestesia numa rede social, falar sobre, né? Isso a grande chave que eu passo também é de você se comunicar com as pessoas, que eu tinha muita dificuldade, simples, né? Porque se você falar de anestesiologia, é difícil. Você, por exemplo, falar de um mecanismo de ação de uma droga para uma pessoa, por exemplo, um paciente que é leigo, que não sabe nada dessa parte, né? E aí? Então, eu vou falar difícil para ele achar que eu sou inteligente. Na verdade, é ao contrário. O simples, né, é mais objetivo do que propriamente você falar uma frase intelectual e uma frase muito específica, porque ela vai acabar não absorvendo o que você está querendo dizer. Perfeito. Então, seja simples, Você vai falar à toa, né? Seja simples, fale o básico. Saiba para quem você está falando. Exato. Quem é o seu público? Exato. Essa é a pergunta. Quem é o seu público? Meu público é esse. Então, meu público são os médicos anestesiologistas dos Estados Unidos. Então, é para eles que você vai ter que falar. Então, você vai ter que ter a linguagem deles. Mas se o seu público, que é o meu, são meus pacientes, eu tenho que ter a abordagem deles, de falar, olha, a dor de cabeça, a cefaleia, que é a dor de cabeça, daquela dispneia, que é a falta de ar, perfeito, né? Que vai dar aquela picadinha nas costas. Eu vou ter que falar que vai fazer uma punção no eixo. Não, é picadinha nas costas, aquela picadinha. É só uma picadinha. E vai resolver, e vai melhorar. Mas tem que ter abordagem pra isso. Sempre lado responsável, né? Porque eu sou uma referência na anestesiologia, acredito nisso. E existe responsabilidade naquilo que você fala, mas também de uma forma com quem você quer falar. Perfeito.
E você tá levando educação realmente para as pessoas, né? Você tá levando entendimento, você tá levando conhecimento. Exatamente. Porque quantas vezes a gente ouviu falar que anestesista não era médico, né? É. E aí você mostrando para todo mundo que sim, anestesista é médico. O portal chegando, né? E mudando a consciência da Com galera. certeza. Renato Lucas, né? Fazendo um excelente trabalho também. Grande referência também. É isso aí, Né, é que assim foi muito muda. que é muito batido às vezes na rede social, né? De expor suas opiniões, as suas ideias, né? Ele é fundamental para a anestesiologia. Pois é. Ele é fundamental para a anestesiologia, para o crescimento da área de anestesiologia. O médico anestesiologista não vê que isso só cresce a área. Perfeito. De ver a importância de falar, não, o cirurgião eu quero aquele anestesista comigo, porque ele faz um trabalho diferencial, né? De ter o anestesista chegando antes, montando sua sala, não aquela correria de um anestesista nem olhar na cara do paciente, Perfeito. né? Eu acho que isso é o mais importante. E eu passo isso com os meus clientes. Você vai ter um atendimento individualizado. Muito Seu legal. cliente, seu paciente vai ter um tratamento individualizado. E para o médico anestesiologista virar empresário, só depende dele, né? Só depende dele. Muito legal. Muito Eu que obrigada por agradeço. esse momento. Me convide mais vezes. Nossa, vou convidar várias vamos trazer vezes. outros anestesistas também. Vamos, achei que você fosse trazer a galera. Então, é porque hoje teve os procedimentos, mas acredito que vamos marcar com o Cláudio. Vamos. Eu quero falar mais sobre o centro de realismo, que é muito legal, e do imersão, Perfeito. com os estudantes de medicina. Perfeito. Gente, vocês veem, né? Empreendedorismo é assim, ó. Na hora do podcast a gente começa a fazer negócios. É isso aí. Não é isso assim aí. mesmo? E vamos fazer com Galera, vocês já sabem que eu peco ainda nisso. Eu vou falar aqui pro Rômulo me ajudar. É no final do nosso podcast, mas não se esqueçam, curtam, Compartilhe. compartilhem, toquem o sininho que a gente tá Exato. aqui no YouTube e manda esse podcast pra quem você quer, que né, de repente quer fazer uma tatu, Sim. quer conhecer o Dr. Rômulo, quer começar no empreendedorismo de uma forma completamente inovadora, quer empreender na medicina. Manda esse podcast aí que a pessoa vai ficar muito feliz. Legal. E a gente marca o nosso horário pra tirar as dúvidas de como empreender na medicina. Fechado. Beleza? Galera, beijo. A gente se vê Obrigado. no nosso próximo podcast. Não se esqueçam, toda segunda-feira, às 6 horas da manhã. Um beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uhul!